Olá, me chamo Guilherme Caetano Pesolini. Sou orientando do professor e doutor Marco Nestor Stein. Faço parte do Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon. Hoje estou aqui para apresentar minha iniciação científica com o título de Imigração Coreana no Paraná, uma análise da colônia de Santa Maria, no município de Tibagi, nas décadas de 1960 e 1970. A pesquisa visou a investigação sobre o estabelecimento em 1966 de imigrantes sul-coreanos na região dos Campos Gerais do Paraná, no município de Tibagi, onde fundaram a Colônia de Santa Maria, também denominada Colônia Coreana. A grande maioria dos imigrantes sul-coreanos deixou seu país por medo de novos conflitos com a Coreia do Norte e a crise econômica e política que se agravou a partir de 1957, com a diminuição de ajuda financeira dos Estados Unidos ao governo sul-coreano. Neste contexto, a Igreja Católica na Coreia do Sul intermediou com a participação da Cúria Diocesana de Ponta Grossa, no Paraná, a aquisição da Fazenda Santa Maria, localizada em Tibagi, no Paraná. Na área, 70 famílias de sul-coreanos passaram a se dedicar à fruticultura, produção de cereais, de foragens, avicultura e suinocultura. Diante disso, analisamos o processo de imigração dessas famílias de sul-coreanos para o Brasil, em especial a constituição da Colônia de Santa Maria, e os discursos presentes no relatório intitulado Campos Gerais, o estudo da colonização, que foi elaborado em 1970 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCA. Descrever com clareza os objetivos das atividades a serem desenvolvidas, investigar o processo de imigração de sul-coreanos para o Brasil e a constituição da Colônia de Santa Maria em Tibagi, no Paraná. Analisar os discursos presentes no estudo intitulado Campos Gerais, Estudo da Colonização, que envolveram concepções sobre o desenvolvimento agrícola e identificações sobre a população dos Campos Gerais do Paraná durante a segunda metade do século XX. Contribuir para o conhecimento e para o debate acerca da imigração sul-coreana para o Brasil. Contribuir para o debate sobre a história da agricultura no Paraná. E contribuir para a formação discente como pesquisador e professor de história. Os materiais e método. Foi realizada a leitura da dissertação de mestrado intitulada Além do Arco-Íris, a imigração coreana no Brasil, de 1961, de Keun Jo-choi. A escolha desse material se justifica em função de ser um estudo que apresenta uma detalhada análise histórica do processo de imigração de sul-coreanos da Coreia do Sul e o seu estabelecimento em áreas rurais no Brasil. Em seguida foi realizada a leitura de textos sobre a história da ocupação da região dos Campos Gerais do Paraná, destacando o livro Campos Gerais e Estruturas Agrárias, e os artigos Imigração, Colônias Agrícolas e Etnicidade, uma análise sobre discursos de identificação no Paraná, ambos de Marcos Nestor Stein. A leitura e análise do relatório Campos Gerais, Estudo da Colonização, redigido em 1973 pelo engenheiro agrônomo alemão Albert F. Elfs, que atuava à época no INCRA, para a análise dos discursos presentes nessa publicação do INCRA, que foi realizada a leitura do livro intitulado Teorias da Etnicidade. Resultados das discussões. A colônia de Santa Maria foi fundada em 1966, em meio à Guerra Fria, por imigrantes sul-coreanos no município de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. O período da sua fundação também foi marcado pelo início do processo denominado Revolução Verde. Em nossa análise do estudo intitulado Campos Gerais, Estudo da Colonização, Albert Elfs, assim como a direção do INCRA, buscou ressaltar as potencialidades econômicas da agricultura nos Campos Gerais do Paraná, a partir da fixação de agricultores estrangeiros e da adoção de técnicas modernas na produção agropecuária. O estudo também apresenta discursos que contribuem fronteiras étnicas entre os coreanos e os brasileiros que viviam na região. Para Elfs, a principal barreira para a integração seria linguística, mas que poderia ser superada rapidamente.
Essas afirmações permitem perceber que o referido estudo constrói uma expectativa de futuro para os Campos Gerais do Paraná. Trata-se de um futuro em que a região seria palco de uma rápida modificação na economia, com as transformações agrícolas decorrentes da modernização agrícola e sociocultural. As conclusões. Para concluir, primeiramente, cabe registrar que o processo de constituição da colônia Santa Maria em Tibagi ainda não foi objeto de muitos estudos acadêmicos. Portanto, a realização desse estudo tem o potencial de contribuir para o conhecimento e o debate acerca da história da imigração coreana no Brasil e da história da agricultura nos Campos Gerais do Paraná. Semelhantemente a outros grupos de estrangeiros instalados no Campos Gerais do Paraná, a partir da segunda metade do século XX, os primeiros anos dos coreanos em Santa Maria foram marcados por dificuldades econômicas e de adaptação socioculturais. De acordo com Elfs, 70% do grupo imigrante mudou-se principalmente para São Paulo. Os que permaneceram gradativamente foram obtendo êxito econômico em função da adoção de novas técnicas para a produção agrícola. Os meus agradecimentos são principalmente para o professor e Dr. Marco Nestor Stein pela orientação, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, pela oportunidade de desenvolver essa pesquisa, assim contribuir para a minha formação como um historiador. Agradeço muito também à Fundação Araucária pela bolsa e aos meus amigos e família pelo apoio durante essa jornada. Até mais, obrigado.